E aí pessoal, hoje vamos falar sobre a segunda temporada da Roda do Tempo que começou na Prime Video e começou muito legal. Eu gostei bastante desses 3 primeiros episódios que foram liberados, bem na sequência mesmo. O segundo eu achei melhor que o primeiro e o terceiro eu achei melhor do que o segundo. Meio que parece que levou um tempo assim pra gente esquentar na história, até porque já faz 2 anos, né, que passou a primeira temporada. E a história vai começar exatamente uns 4, 5 meses depois do final da sequência da última temporada. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho, agora sem spoiler, para contextualizar, e depois eu falo detalhadamente sobre o que aconteceu em blocos, assim, sobre os episódios. E a gente teve a Moiraine, né, que tá sem os poderes dela, se situando, né, na situação, tentando planejar o que ela vai fazer. Ela tá protegendo o Randall, ao mesmo tempo na Torre Branca lá a gente tem a Nynaeve e a Egwene que estão sendo treinadas, né, e a Nynaeve tá tendo diversos problemas, assim, porque ela não consegue liberar a sua energia, e a gente sabe que ela é muito poderosa. Também tem o Mat, que tá dentro da Torre Branca lá, sendo protegida por uma Aes Sedai, é aquela de vermelho, aquela que talvez seja a mais agressiva delas todas. Então a gente teve uma situação assim bem interessante. O Ismael, né, que é o grande vilão dessa temporada, que agora tá solto, também aparecendo com outros personagens muito interessantes. Tem uma de umas unhas super compridas assim que eu achei bem legal. De legal assim também que a produção continua muito boa, e então assim a gente consegue se reconectar na história de uma forma bem rápida. Mas ao mesmo tempo assim tem algumas coisinhas que podem incomodar, porque tem esse lapso de tempo muito grande e tem coisas que a gente não lembra lá, né, da primeira temporada. Mas realmente continua a história sendo bastante interessante. Agora vamos dividir em blocos. A partir de agora eu vou falar alguns spoilers. Se você ainda não assistiu esses 3 episódios e não gosta de spoiler, dá uma pausa aí. Eu sou o Júlio Colbert, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. Eu vou dividir em blocos assim pra gente compreender exatamente a trajetória desses personagens, porque como são 3 episódios fica mais fácil de explicar. A Moiraine, então, ela tá numa crise gigantesca porque ela perdeu seus poderes e ela não tem mais como proteger as 5 pessoas do grupo, né, que ela estava tentando ajudar e estava tentando cooptar desde o início da série. Então ela está afastada, né, da Torre Branca, porque ela foi exilada na temporada passada e fica matutando o tempo todo. Ao mesmo tempo ela está numa briga ali com o Lan, que quer continuar protegendo ela, e ela está querendo se afastar. Até porque ela mesmo não consegue ajudar ele, não consegue ajudar ninguém. Mas ela é uma pessoa matreira ali, né, que está tentando, bolando alguma coisa, e ela busca uma informação que é muito importante, que é um tal de um poema que ela vai conseguir com um mercador. Esse mercador vai ser enganado por ela também, e ao mesmo tempo ela fica sabendo que, né, diversas sombras também já estão ao redor dela ali procurando. Então isso faz com que os planos dela comecem a mudar, e obviamente que ela vai entrar em crise mesmo, né, com o seu fiel companheiro, e vão se separar no final. Essa é uma parte bem interessante, porque ela tem, né, a falta dos seus poderes, mas ao mesmo tempo a sua sagacidade continua igual. E no próximo episódio, no 4º, a gente já tem uma promo, já mostra que ela muito provavelmente vai recuperar toda a sua grandeza da temporada passada. Então, o arco dela nesses 3 primeiros episódios aí foi justamente ela recuperar a confiança, conseguir algumas informações, e a tentativa dela é justamente conseguir ter os seus poderes de volta. Já a gente teve outros personagens que foram bem importantes também, como o Mat, que estava sumido, né, desde o final da primeira temporada, e ele aparece preso, né, pela aquela Aes Sedai de vermelho, e ela tá tentando descobrir algumas coisas com ele, ver o que a Moiraine viu de tão especial nele. E ela prepara, né, aquela moça que consegue enxergar o futuro para ficar ao lado dele. Então ele meio que tá sendo vigiado o tempo todo, mas não sabe. É obviamente que a moça que enxerga o futuro vai ver, vai ter uma visão dele matando o Randall, que seria o dragão renascido. Talvez essa tenha sido a parte assim mais rapidinha e a que eu mais estranhei, justamente porque trocou o ator. Eu tenho uma dificuldade gigantesca quando troca o ator, mas realmente o cara tá mandando bem, também não dá pra gente reclamar. Acho que é só questão desses 3 primeiros episódios aí, já se acostuma com o cara e a coisa vai seguir bem interessante. E aí a gente teve a maior parte da história acontecendo na Torre Branca, com a Egwene e com a Nynaeve. Elas estão num treinamento ali que está meio confuso para elas já estão há diversos meses ali tentando fazer com que flua a sua energia, mas a coisa não está acontecendo de forma alguma, principalmente para a Nynaeve. E ela está realmente braba, ela não consegue fazer as coisas, e a Egwene até consegue fazer algumas coisinhas ali, mas também nada muito produtivo.
Então o papel delas, na verdade, é tentar virar uma Aes Sedai, mas existe um bloqueio com ela e que vai acontecer algo, diversos conflitos ali que vai levar ela a entrar naqueles 3 portais para tentar enfrentar os seus próprios medos. Então ela vai entrar nos portais e vai enfrentar seus medos e vai ficar lá muito, muito tempo. E vai ter 2 oportunidades. Eu acho que meio que aconteceu algo dela ter utilizado a própria energia para conseguir sair. Porque a gente viu, né, que no 3º portal apareceram 2 oportunidades e seria somente uma. Então a Nynaeve é talvez uma das personagens mais importantes que vão ter influência nessa temporada, porque ela está se libertando dos seus medos e agora ela vai ser treinada por essa Aes Sedai de vermelho, que eu nunca lembro o nome. A gente teve o Perrin também cada vez mais próximo do seu poder, assim, ficando mais animal, mais perto dos lobos, né? Porque ele está numa jornada junto com outros guerreiros, tentando caçar os agentes do mal, tentando ajudar toda aquela situação. Mas ao mesmo tempo, como ele está crescendo a sua raiva, ele fica cada vez mais animal. E o Ismael, né, que é o personagem do mal, que foi liberado, que é um dos campeões do Tenebroso, que foi liberado na primeira temporada, ele tá perto ali e meio que tá deixando o Perrin sair, porque ele quer que essa parte animal dele, essa parte mais bruta, essa parte mais raivosa, comece a aflorar. O Perrin foi talvez um dos arcos mais interessantes desses 3 primeiros episódios aí, mostrou bastante a relação dele com os outros guerreiros e essa questão dele de enxergar, né, de ter visões do passado, seus poderes estão aflorando. E daí, por último bloco, assim, a gente tem o Randall Tal, que é o cara que seria o dragão renascido, que ficou afastado. Ele aparece pouco no 1º e 2º episódio, mas no final do 2º, 3º, aí começa a aparecer um pouquinho mais. E o grande objetivo dele é saber como ele pode controlar a sua energia, né? Então ele vai procurar o cara que era o suposto dragão renascido lá da primeira temporada, que tá num hospício, que ele não pode mais canalizar e tudo mais. Então toda a estratégia dele é tentar chegar perto, porque ele não está conseguindo mais controlar. E isso vai fazer com que a coisa aconteça justamente pelo contrário, né? Vai explodir a energia dele, ele vai botar fogo numa casinha que ele estava hospedado e a coisa começa a ficar bem feia pro lugar dele. Então ele é o cara assim que talvez seja o principal, mas ainda não assim convenceu totalmente dos seus poderes, ele ainda não sabe exatamente o que fazer. Então a gente vê assim as peças dos tabuleiros de xadrez foram sendo colocados, né, para uma grande batalha no futuro. Alguns personagens do mal também foram apresentados, umas criancinhas assim com a boca fechada, uma nova sacerdotisa. Então várias coisas foram sendo introduzidas, né, na história que deram uma sensação bem interessante assim para esses 3 primeiros episódios, que eu gostei bastante, assim, mas como falei pra vocês, foi numa crescente, assim, sendo que o primeiro foi o mais devagar pra gente se situar, pra ver exatamente o que estava acontecendo na história. Pra sequência, a gente vai esperar exatamente o que vai acontecer com a Moiraine, o que vai acontecer com o Ismael e o que vai acontecer com o Randall, né, porque agora a energia dele foi liberada e certamente, né, as forças do mal conseguiram perceber que ele tá na ativa, então ele vai chamar muito atenção para ele, então todo mundo vai se direcionar para ele e a coisa começa a tender a ficar mais violenta. Também teve cenas de ação que foram muito interessantes, os efeitos visuais convenceram demais. A produção tá perfeitinha, deu assim pra gente reconectar com a série assim num ritmo devagar para ir acelerando, mas vale bastante a pena. Vou fazer uma cobertura bem completa aqui sobre a Roda do Tempo, a 2ª temporada. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Escreva aqui embaixo o que vocês acharam, né, desses 3 primeiros episódios. Um abraço e até o próximo vídeo.